sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Segue os teus olhos, Deus permanece em mim. Deus oprime. São sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus tem contar pra mim, seus planos não podem ser mudados. Minha esperança está nas mãos do Criador. Meus olhos não veem Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Queridos, se coloque de pé, vamos, estende suas mãos para cá, vamos interceder pelo pregador dessa noite, né?
Eu tenho certeza. Eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Você também, né, querido? Então, olha, enche o seu coração de paz e de alegria agora, tá bom? Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer pelo teu filho, o pastor Roberto, que veio nessa noite, juntamente com outros irmãos tão amáveis e tão, ó Deus, simpáticos diante de ti, ó Deus. Eu quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade e quero interceder pela vida do pastor Roberto, para que nessa noite, essa palavra que o Senhor colocou no coração dele, que venha, ó Deus, trazer para nós mudanças, que venham trazer para nós, ó Deus, uma palavra rema, onde nós venhamos a ter uma semana cheia do teu Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Senhor já o preparou, já falou com ele, e agora, Senhor, estamos de ouvidos abertos e de alma aberta, para que a tua palavra e teu Espírito Santo venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, meus queridos. Graça e paz de Jesus Cristo. Amém. A única razão pela qual eu estou aqui. Graça. Queridos, eu não era pecador. Eu sou pecador. E eu gosto muito do jeito que os caras no AA se apresentam. Se eu estivesse no AA, sabe como é que eu me apresentaria aqui agora? Gente, meu nome é Roberto, eu sou pecador. E faz 10 anos que eu me escandalizo. Faz 10 anos que eu estou vivendo sobriedade. E estou nesse púlpito hoje por duas razões: pela graça de Deus e pela gentileza do vosso pastor, que é um gentil. Vocês estão escutando, gente? Sim. Você está escutando Deus falar? Você está escutando? Preste atenção, Ele está falando. Talvez você não possa estar confuso, mas Ele está falando. Sabe por quê? Ele fala sem parar. Ele não para de falar. Deus fala sem parar. Eu aprendi no Salmo 19, que nós vamos ler agora, que ele fala sem parar. Vamos ler o Salmo 19, meus queridos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refuge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso,
Por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. O que Davi estava dizendo neste salmo inteiro? Davi estava dizendo: Deus, o Criador, fala sem parar. Escutá-lo depende de como que você olha para três coisas. Se você as olhar direito, você o ouvirá e poderá ir da separação a uma profunda intimidade com Ele, e isto será segurança e redenção para você. Será que vale a pena eu e você olharmos essas três coisas hoje? Você ficou com vontade de olhar essas três coisas? Vamos vê-las então? Deus fala sem parar, e você vai ouvir, você o ouvirá, em primeiro lugar, se você olhar com sabedoria para os céus. Versículos de 1 a 6. Davi faz uma poesia, e nesta poesia ele diz que os céus, sem palavra, falam. Os céus, sem palavra, ensina para todos os habitantes deste mundo, para todos. Ele nos criou. Eu me lembro algumas ocasiões, tem uma bem especial. Nós estávamos aqui no interior de São Paulo, perto de uma represa ali em Paranapanema, uma noite, e nós saímos do carro e o dono do carro desligou as luzes do carro. Nós estávamos num lugar completamente vazio. Quando apagamos as luzes do carro, aquele céu parece que desceu. A gente não vê mais isso aqui em São Paulo. Queridos, quem já não passou por essa experiência? Não há palavras, como diz o salmista, não tem palavras, mas você escuta. Os astros, as estrelas, eles falam. Ele nos criou, Ele nos criou. Há um Criador pessoal, é um ser pessoal. Alguém escreveu que Deus é força. Isso é mentira, é bobagem. Deus não é força, Ele é uma pessoa, e Ele quer se relacionar com você. Por que Ele fala sem parar com todas as pessoas do mundo? Por que Ele faz isso? Porque nós estávamos todos separados dEle, e Ele precisa falar conosco, porque a intenção dEle é nos trazer da separação para a mais profunda intimidade com Ele, hoje, aqui. Não é quando chegar lá, é já. Por isso que Ele fala sem parar. Os astros dizem: nós fomos criados. A poesia de Davi é linda. Ele diz assim que lá no profundo, né?
suas palavras até os confins do mundo. O Davi, ele ainda não tinha tanta sabedoria, tanta ciência como nós temos hoje, então ele falou: lá nos confins do mundo, Deus colocou nos confins do mundo um aposento. O sol vem lá dos confins do mundo e ele parece aquele noivo pleno. Sabe aquele rapaz que acabou de casar, casou com uma moça bonita, ele é apaixonado, ele sai dos aposentos, ele vai trabalhar feliz, não tem segunda, não tem terça, tudo é um dia bonito. O noivo recém-casado, ele está sempre feliz, contente. O sol é parecido com esse noivo, ele sai ali, segundo o salmista, dos confins da terra, cruza tudo. E o sol, sua luz reforça todos, não escapa ninguém. O que o salmista está dizendo? Todos ouvem os céus dizerem: nós fomos obras das mãos dele. Quem quer escutar Deus tem que olhar direito para três coisas. A primeira delas é olhar com sabedoria para os céus. E por que essa ênfase com sabedoria? Em 1961, eu tinha 11 anos. Em 1961, no mês de abril, se não me falha a minha memória, eu até trouxe uma anotaçãozinha aqui. 12 de abril de 1961. Um tal de Yuri Gagarin foi o primeiro homem, o primeiro ser humano que saiu da órbita da Terra. Esse cosmonauta deu uma volta inteira fora da atmosfera da Terra. Foi o primeiro ser humano que fez isso. Eu fico imaginando o que ele viu. Que espetáculo. Na época, agora andam desmentindo, na época, ele teria dito o seguinte: eu não vi Deus. Hoje estão desmentindo, dizendo que ele não falou isso. Mas se falou, ele olhou para os céus de maneira errada. Ele não olhou para o céu com sabedoria. Se você olhar para os céus com sabedoria, você vai ouvir Deus falando com você, instrumentalizando os astros, a luz, o sol, os céus, para te dizer: eu sou o Criador. Esse negócio de glória de Deus, vou na igreja Y, glória de Deus, glória de Deus. Vou na igreja X, glória de Deus, glória de Deus. Vou na Batista, glória de Deus. Na Pentecostal, onde eu vou, glória de Deus, glória de Deus. Eu fiquei meio confuso. O que será esse negócio de glória de Deus? E aí eu arrumei um jeitinho de eu entender melhor essa coisa de glória de Deus. Os céus refletem a glória de Deus. Eu arrumei um jeito de eu entender melhor esse negócio de glória de Deus. Eu vou ver se eu consigo passar para você o que eu pensei. Eu tenho a minha glória. Quando eu tinha uns 30 e poucos anos, eu tinha um apelido. A turma me deu um apelido: triatleta. Por quê? Eu subia, eu descia, eu pulava, eu vinha, eu enxergava, eu jogava futebol, eu trabalhava, eu não sei o quê. Mas eu tinha 30 e poucos anos. Hoje eu tenho 73. Óculos. Não consigo mais morder uma maçã. Tem que picar. Os dentes, a boa parte deles não são mais verdadeiros. Os verdadeiros que sobraram já não são tão fortes. Os joelhos já não tem todas, já tive que tirar metade, tem medo, não pode dobrar.
Lá nos meus 30 anos eu ganhava um pouco mais do que ganho hoje. Hoje eu sou um homem que depende de uma aposentadoria brasileira. Aí, dona Silvia, que é minha esposa, tem que me ajudar. Então eu tenho que trabalhar. Tem que me ajudar a completar. Porque se for só com o meu dinheirinho, puxa daqui, descobre ali. Puxa de lá, descobre aqui, não cabe os dois. Na minha glória. Se eu estiver atravessando a rua e o farol fechar, alguém vai ter que brincar, eu não posso mais correr. Eu não tenho mais essa glória, eu não tenho mais essa força. Aí um dia eu estou sentadinho na frente do meu computador e eu fui ver um vídeo. Tem um jogador de futebol muito famoso, muito jogador é famoso. E o cara ganha 5 milhões de reais por mês. Quanto? 5 milhões de reais. Por mês. Você consegue pensar o que significa isso? 5 milhões. Aí a esposa do cara fazendo um vídeo. Igualzinho a minha. A glória do jogador. A esposa dele está vivendo debaixo da glória desse jogador famoso. Aí assim, eu quero comprar uma bolsa, parece que ele morava na Espanha, na Inglaterra. Quero comprar uma bolsa que está vendendo lá numa loja em Paris, na Champs-Élysées. Aí eu chamo os pilotos do nosso avião. O avião aterriza num cantinho particular do aeroporto, ela só vem aquela equipe dos pilotos e tal, só para ela. Ela voa até Paris, compra uma bolsa, a glória do marido dela é bem maior que a minha. Está acompanhando? Quando Davi escreveu isso, há 2.800 anos mais ou menos, Davi olhava aqui do chão e via o sol, e via a lua, e via estrelas. E ele diz: isso é suficiente para você escutar Deus te falando, eu sou o Criador. Aí, meus queridos, o tempo passou e nós ficamos um pouco mais capazes tecnologicamente falando. A tecnologia é um negócio tremendo, tremendo. Quem usou o telefone daquele que você ligava, queria falar com o Jundiaí, você levava 3 dias para fazer uma ligação para Jundiaí. Hoje você pega um celular e fala para o cara que está lá na Austrália, na hora. Vê até o suor do cara caindo, ainda com um tempo, mano. Eu sou do tempo para transferir um telefone da Moca para Santa Mara, levava 5 anos. Então nós tecnologicamente, E aí o que aconteceu? Nós sabemos hoje que a criação, os céus, são muito maiores do que o Davi sabia. Os céus que o Senhor criou têm dimensões tão grandes que os nossos cientistas tiveram que criar uma régua para medir as distâncias do universo conhecido. Olha o tamanho da régua. Se você não entender, não fica assustado não, porque eu também não entendo, é grande demais, cara. Da mesma maneira que eu não consigo entender um homem ganhando 5 milhões de reais por mês. Eu também não entendo essas medidas que eu vou passar para você aqui agora. Os cientistas hoje, eles tiveram que bolar uma régua para medir as distâncias do céu que o Senhor criou. Essa réguinha, olha o tamanho dela, 9.420 trilhões de quilômetros.
É a distância que a luz, a 200 e não sei quantos mil quilômetros por hora, leva um ano para percorrer. Essa reguinha foi criada para medir as distâncias existentes no universo, no céu que Deus criou. Só para trazer um pouquinho, para a gente entender um pouquinho melhor, nós moramos em um pedaço dos céus chamado pela ciência de Via Láctea. É uma galáxia. Ela é tão grande, meus filhos, ela é tão grande, que para irmos de um lado ao outro dela, precisaríamos de uma nave capaz de viajar a 300 mil quilômetros por segundo. E ainda assim levaríamos 100 mil anos para fazermos esse percurso. Meus queridos, comigo, vamos supor que esse auditório aqui fosse o cantinho que nós vivemos nos céus, chamado Via Láctea. E que a irmãzinha aqui queira visitar aquela outra irmã lá na cadeira lá atrás. Você vai precisar, irmã, de uma nave para ir visitá-la do outro lado do nosso pequeno pedacinho do universo. Você vai precisar de uma nave que a 300 mil quilômetros começa a te levar para casa. Você vai precisar viver 100 mil anos. E isso é apenas um cantinho do universo, é só um pedacinho. O universo criado por Deus. Nessa nossa galáxia, só na nossa aqui, existem bilhões de estrelas. Bilhões. O Dr. David Bloch, astrônomo da Universidade de Wits, em Johannesburg, África do Sul, ele teria dito que se nós nos puséssemos a contar esses bilhões de estrelas que estão só nesse pedacinho onde nós moramos, se nós nos puséssemos a contá-las assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, se nós nos puséssemos a contar as estrelas do nosso pedacinho dos céus, uma a cada segundo, sem parar, 24 horas por dia, de todos os dias, nós levaríamos 2.500 anos. Insisto, só para contar as estrelas do nosso pedacinho de céu onde nós vivemos. Misericórdia. Eu vou pular, tem muita coisa aqui. Vou dar uma cortadinha, acho que já está suficiente. Pois tem mais. Uma galáxia como esta possui 30 bilhões de estrelas. E esta é apenas uma das centenas de bilhões de outras galáxias. Que nós agora, com os aparelhos que temos, é um pedaço que nós conhecemos. E isso grita, canta para todos. Nós fomos criados por Ele. Há um Criador. Isto é apenas um pouco do fulgor da glória de Deus, o Criador, o qual é muito maior do que jamais pensamos alguma vez. É muito maior, é bem maior, porque você já pensou um dia. A glória de Deus é infinitamente maior do que você pensava. É muito maior do que Davi, tadinho, só com os olhos. Nós hoje temos satélites, enfim.
Aí vem uma dúvida. Se o universo fosse só para nós morarmos, seria grande demais. Para que toda essa grande? Só para ele morar. Porém, o principal propósito dos céus é mostrar o esplendor, a majestade, a grandiosidade da glória de Deus. Então até está pequeno. Amém, irmão? Se olharmos da maneira errada para os céus, vamos nos ver pequeninos, vamos nos ver miúdos, tudo bem, isso é verdade, mas vamos nos ver jogados nessa imensidão toda, sem sentido, sem significado nenhum. Nós vamos nos ver numa imensidão sem fim, um vazio sem tamanho, se olharmos para o céu de maneira errada. Mas se olharmos com sabedoria para tudo isso, perceberemos a existência de um Criador que com esse tamanho todo nos envolve, nos criou também para algum propósito, e aí começamos a encontrar algum sentido porque eu existo. Nós temos um grupo pequeno, a gente se reúne frequentemente. Essa semana a gente estava lá e eu me lembrei do que eu ia falar aqui no momento que eu abracei um dos membros do nosso grupo pequeno. Ele é grandão, sabe? Ele é bem grande e bem forte. E quando ele me abraça, eu me sinto tão pequenininho no abraço dele, mas eu fiquei imaginando o tamanho do abraço do Criador. Esse universo infinito é o tamanho do amor que ele tem por mim, o amor que ele tem por você. E ele fala sem parar com você e com cada criatura desse mundo, querendo que elas olhem e digam: eu sei que tu existes. Olhando com sabedoria para os céus, perceberemos, reconheceremos claramente pelas coisas criadas, segundo o apóstolo Paulo lá atrás, que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, são percebidas pela criação. Agora então mais ainda, né? E isto nos deixa indesculpáveis. Ninguém vai poder dizer: eu não sabia que o Senhor existia. Somos indesculpáveis quanto a saber quem Ele é e que Ele é o Criador de tudo isso. Então, para escutarmos Deus falar, a primeira coisa para a qual nós devemos olhar de uma maneira correta é para os céus. Nós temos que olhar com sabedoria. A segunda coisa, devemos olhar com entusiasmo para a Bíblia. Que interessante, né? O Salmo 19 é muito interessante, tá? No universo, e de repente vai para a Bíblia. Versículos de 7 a 11. Olha que coisa interessante que está aí. O Davi fala 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas que estão na Bíblia: a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, o juízo do Senhor. E por que com entusiasmo? Vou ler para você outra vez, dar uma passadinha para você me dizer se é com entusiasmo ou não é. Que sentimento estava na mente, no coração de Davi quando ele escreveu sobre tudo isso? A lei do Senhor é perfeita, restaura. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos, altamente desejáveis, muito doces, esclarecedores e compensadores. Olha, isso era uma música. Davi, o Salmo 19 é uma música. Quando chega nesse pedaço, como é que você acha que era? Eu não sou músico, não, os músicos aí que vão me ajudar.
como é que você acha que eram os compassos? Ou como é que você acha que era essa música? Tá, esse pedaço? Claro que não. Tinha que ter uma orquestra fazendo tudo, tinha que ter um negócio subir. Entusiasmo. São meia dúzia de versículos que falam da Bíblia, da Bíblia com entusiasmos. O salmista tem entusiasmo com a Bíblia. Gente, eu não vou pegar vou pegar um pedacinho só. Os juízos do Senhor são verdadeiros, justos, altamente desejáveis, versículos 9 a 12. E por que altamente desejável? Ele diz que vale mais que ouro depurado. Alguém aqui já foi passar alguns dias em hotel? Assim, esse negócio de resort, essa coisa. Quem já foi? Ninguém? Rapaz do céu, quando fala para mim que eu vou passar 4 dias no hotel com piscina, com aquelas mesas com doce, aquelas mesas aqueles doces, eu lá vou pensar que eu tenho diabetes, né? Eu esqueço tudo, aquelas mesas com aquelas comidas fabulosas e tal. Isso que eu vou nesses hotelzinhos que custa 200, 300 reais a diária. Imagina esses bacanas aí que vão para o hotel que custa 50 mil reais a diária. O salmista diz que a palavra de Deus, os juízos de Deus, são mais desejáveis que isso, cara. Sabe de uma coisa que eu não me conformo, gente? Tem algum negócio errado. A gente precisa falar, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Mas eu não preciso dizer para ninguém, vá no hotel, vai passear, vai na praia, mas eu não preciso ficar falando isso. Por quê? Os caras que eu conheço, não sei aqui, as pessoas que eu conheço, todos eles falam, vamos para a praia, vamos para o hotel 5 estrelas, vamos ler a Bíblia. Sabe o que é? Aí o entusiasmo. O salmista diz que para escutar Deus, a segunda coisa que eu tenho que olhar de maneira correta. E qual é a maneira correta, segundo o que nós estamos vendo aqui? Olhar para a Bíblia com entusiasmo. Ninguém precisa me dizer, leia a Bíblia. Tem muitas madrugadas que eu deixo a minha mulher na cama sozinha, seu Zé. Porque eu quero Bíblia. Eu preciso dos juízos do Senhor. O que é essa história do juízo, hein? Eu vou dar só Sua filha chega em casa com 14 anos e diz, pai, eu vou ficar com Beltrão. Olha, eu não creio, meninas. Em casa tem 2 meninos. Já foi parada, viu? O dia que os filhos sentavam e faziam alguma pergunta, eu me lembro de noites que eu falo, Senhor, o que eu falo para o meu filho, Senhor? Eu sei de alguns conselheiros profissionais aí que cobram uma nota para você pedir os juízos dele. Você perguntar para eles, o cara, o que eu faço? Esse negócio de empresa, então, que é empresário, estou sabendo de cara que para dar conselho para empresário está cobrando 50 pilas, 1.000 pilas, 50 mil reais para fazer uma palestra para empresário. Começar a cobrar 50 mil reais para fazer palestra bíblica também, cara. Não, o pastor tem que fazer de graça. Eu faço. Juízos do Senhor, queridos, você ouvir Deus te dar uma opinião de alguma decisão que você está precisando tomar. Você já pensou se você pudesse escutar Deus? Pois pode.
Está gravando, não acho que eu vou falar gravando mesmo. Enfia a cara na Bíblia. Com entusiasmo, cara. Com entusiasmo. Eu vou dizer para vocês, quando que eu li a Bíblia pela primeira vez com entusiasmo, eu estava com meu pezinho no inferno. Eu já tinha chamas nas costas. Eu tinha 20 anos. E Deus providenciou um momento fantástico. Um amigo meu veio e sentou na minha frente e leu um versículo da Bíblia que resumiu toda a minha desgraça, que resumiu toda a minha perdição. Um versículo. E Deus falou comigo: entra aqui que você sai. E faz 50 anos que eu leio a Bíblia com esse entusiasmo. O que você quer, Roberto? 100 quilos de ouro ou Bíblia? Eu tenho que olhar para o meu coração e ver isso. Se não tiver isso lá mais, Senhor, me leve embora. Acabou. E por que Bíblia? Porque tudo isso que o salmista falou é a história de Israel. Deus usa os astros, o universo, e Deus usa a história de Israel para se revelar tudo isso no mundo. E onde é que está isso? Na Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei hoje à tarde para a irmã Blondina. Hoje eu não acredito em mais ninguém. Eu não acredito em nenhuma televisão, nenhuma. Eu não acredito em nenhum rádio, emissora de rádio. Eu não acredito mais em nenhum repórter. Eu não acredito mais em mais nada. Só tem uma coisa que eu acredito hoje: a Bíblia. A Bíblia, papel, 66 livros da Bíblia. Sabe por que a gente não tem mais entusiasmo com a Bíblia, meus filhos? Porque a gente está gostando mais do mundo, cara. A gente se esqueceu por que Deus escreveu a Bíblia. Sabe por que Deus escreveu a Bíblia? Porque lá no Jardim do Éden ele diz: maldita seja a terra por causa disso. A minha mãe me gerou no mundo maldito, Zé. Só que a gente está gostando desse mundo. Você pega a rede social, Facebook, Instagram, não sei o que, parece todo dia tem mais 10. Todo mundo sabe. Todo mundo tem as respostas. Você é um mais sabido que o outro. Impressionante. Um diz: o ovo faz mal. O outro diz: o ovo faz bem. A Bíblia, meus queridos, é uma criação de Deus tão fantástica quanto o universo que nós acabamos de dar uma espiadinha. A Bíblia é um milagre fantástico. E você pode dormir em paz. A Bíblia é preservada milagrosamente por Deus. Bom, terceira coisa que você tem que olhar com sabedoria. Terceira coisa que você tem que olhar de maneira correta. Olhar com humildade para o teu próprio coração. Veja os últimos versículos do Salmo. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Agora você percebe que o salmista estava olhando o sol, o céu, aí ele olha para a história de Israel, para a Bíblia com entusiasmo, e agora ele está olhando para o próprio coração. E sabe o que ele encontra ali? Ele encontra a ignorância. Mas, se eu não tiver a Bíblia, como é que eu vou saber onde pôr os pés? Como é que eu vou saber a direção? Quando eu trabalhava num banco, eu trabalhava num banco, e os caras viviam tirando barato com a minha casa. O cara dizia: oi, irmão, zombando porque eu era crente. Naquele tempo de ser crente, a gente vivia assim. Hoje não, todo mundo é crente.
Não sei o que, mas todo mundo é crente hoje. Cada 10 pessoas que você encontra, 9, sou da igreja tal. Eu começo a conversar, eu falo, rapaz, o que será que essa pessoa crê? Parece que não, que eu creio, não. Mas nessa época, quando eu trabalhava no banco, ser crente, meus queridos, era um negócio, o cara divertia, os caras libertam. E os caras viviam me zombando. E aí um dia eu estava na tesouraria, aquele pessoal tudo em volta assim, eles me zombando, eu peguei minha Bíblia e pus na lata do lixo, à frente de todos. Ó, joguei fora. Só que tem um problema, gente. Eu quero ir para o céu. E agora, domingo, ao invés de ir para a minha igreja, eu vou para a casa de vocês. Eu vou me reunir com vocês e vocês vão dizer para mim como é que eu encontro Deus, como é que eu faço quando eu morrer. Eu ir para o céu, eu quero isso. Rapaz, você tem que ver os caras como é que ficaram. Pega logo a Bíblia lá no lixo, pega logo, cara. Meus queridos, o salmista está dizendo assim, sem tudo isso que eu falei em cima da Bíblia, como é que eu vou saber onde eu vou, o que eu faço? E aí tem um outro problema sério no coração. Você tem que olhar humildemente no seu próprio coração. Você vai encontrar essa falta de orientação sem Deus. E a segunda coisa é uma soberba. Soberba, olha o que ele diz. Também da soberba me guarda, Senhor. Sabe por quê? Apesar do universo gritando tua glória, apesar da Bíblia ser fantástica, apesar de toda essa revelação que o Senhor deu, eu ainda sou capaz de te censurar, de não querer o que o Senhor falou. Eu acredito mais em mim mesmo do que no Senhor. Me livra disso, Senhor. E a partir de hoje, eu me submeto. Eu quero que o meu ditado do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti. O que é esse negócio de meditar na palavra de Deus, meditar na presença de Deus? Meditar, meus queridos, não é sentar e não é isso, não. Meditar é o seguinte: o dia inteiro, tudo que eu decido, tudo que eu faço de acordo com tudo que eu aprendi na palavra de Deus. Senhor, que na tua presença as minhas palavras, o meu coração, meditar no meu coração, as avaliações que eu faço no dia a dia sejam agradáveis a ti. Desculpe, meus queridos, quando o pastor Gentil me convidou para vir aqui, eu perguntei para mim mesmo se eu deveria vir, se eu ia gostar ou não ia gostar. Eu perguntei, Senhor, é para ir? Eu queria terminar dizendo para vocês mais ou menos como foi minha trajetória nessas 3 coisas aí. Deus fala comigo desde sempre e continuará falando sem parar. Deus fala e continuará falando comigo. Ele fala o tempo todo sem parar comigo. Mesmo nos dias mais rebeldes e sombrios da minha vida, e quando eu penso nos dias sombrios da minha vida, bota sombrio nisso. Eu não teria coragem, eu teria vergonha de contar como eram os meus sombrios dias. Mesmo naqueles dias, Deus falou comigo sem parar. Mesmo antes da minha rendição a Cristo em 1972, Ele falou comigo desse jeito, sem parar. E sabe por que Ele fez e faz isso comigo? Porque Ele fala assim com todos os seres humanos. Davi diz que assim como o sol passa por cima de todos, aquecendo a todos,
Deus fala assim com todos os seres humanos. Por isso que ele falou comigo também. Eu sou um. Lamentavelmente, eu demorei muito. Eu dei muitas voltas na vida até entender tudo isso. Até eu escutar o que ele estava falando. E isso fez uma tremenda destruição na minha vida. Uma destruição quase total. No primeiro olhar para o céu com sabedoria, até que eu fui bem. Eu era garotinho, eu já sabia que Deus criou. E um dia eu estava numa praia e eu disse: Senhor, quando eu morrer eu quero te conhecer. O Senhor deve ser lindo, o Senhor deve ser um espetáculo. Então o primeiro olhar lá com sabedoria para o céu, desde criancinha, eu acho que eu já fiz isso direitinho. O primeiro olhar até que eu fui bem, desde muito pequeno, muito menino, olhando para o céu azul nas manhãs e estrelado nas noites, entendi bem cedinho, ainda garoto, que há um Criador. Desde tenra idade eu escutei a criação dizendo: a cada dia Ele nos criou, Ele nos criou. Minha convicção desta verdade era muito forte. Eu olhei com sabedoria para o céu desde muito cedo. Meus problemas começaram no segundo, olhar com entusiasmo para a Bíblia. Aí as coisas ficaram muito ruins. A maneira como a vida me fez ver a Bíblia me levou a princípio a contestá-la e afirmar seus erros sem nunca ter lido a Bíblia. Quem é a mulher de Caim? Caim foi embora e achou mulher. Não, mas de onde surgiu essa mulher? Essa Bíblia está errada. Natal é Bíblia, sabia? Presépio, 25 de dezembro, é tudo Bíblia. Bíblia é torcida, mas é Bíblia. O Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro é Bíblia. É Bíblia de forma errada, mas é Bíblia. Nós viajamos aí, fomos até alguns países aí, fomos à França e tem cruz lá, tem catedrais lá. Nós fomos até a Espanha, tem catedrais lá, tem cidades com o nome de São José, tem cidades com o nome de São Pedro, é Bíblia para tudo quanto é lugar. Mal interpretada, rasgada, mas é Bíblia. Tem uns carinhos aí, Pedro, me dá dó de ver. Os caras estão querendo tirar a Bíblia do cenário. Cara, você vai ter que estourar o mundo, cara. O mundo está coberto de Bíblia. Tudo bem, a Bíblia é mal entendida. Isso me atrapalhou demais. Quando eu tinha 13 anos, eu olhei para o céu e com a soberba que já veio comigo: se eu não quero saber de ti, não, eu vou para o inferno, tudo bem, deixa quieto. Essa trágica trajetória foi interrompida quando, aos meus 22 anos, um amigo de infância me fez ver pela primeira vez, de maneira correta, um pedaço da Bíblia com entusiasmo. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu fiquei meses com esse versículo na cabeça. E eu tentei continuar indo para o inferno, mas eu não consegui. A Bíblia não deixou mais. A Bíblia inspirada por nós. Ao ler este versículo, eu comecei a entender e experimentar o mesmo entusiasmo com a Bíblia, o qual o rei Davi cantou no seu salmo. E movido por este milagre, por esse milagroso sentimento, passeio pelas Escrituras há 50 anos. E assim vou ouvindo o que Deus fala sem parar. Quanto ao olhar para o meu próprio coração, tem que ser com humildade.
quanto a olhar para o meu próprio coração, descubro uma batalha feroz aqui dentro, mas é batalha feroz mesmo. Eu contra eu mesmo. Disse essa semana para a esposa: tudo que a Bíblia fala, tudo que a Bíblia proíbe, tudo que a Bíblia diz, eu não gosto, cara. Eu queria tudo tão diferente, cara. Tem os caras que dizem que tudo que eu gosto, tudo é pecado, a lei me permite, é um negócio assim. Se eu não vencer a minha soberba, não olhar com humildade para o meu coração, meu Pai do céu, ali é uma luta, a qual já me fez andar por tantos caminhos errôneos, a ponto até de contestar o próprio Deus. É muito perigosa, pois pode me fazer capaz de transgredir grandemente, como disse o salmista. Então eu oro como o rei Davi: guarda-me, Senhor, guarda-me de mim mesmo, e que eu, olhando direito para a sua criação, com entusiasmo para a sua palavra e sustentado pelo teu Espírito dentro do meu coração, possa ter meu coração lotado de meditações agradáveis na tua presença, pois tu és a minha rocha e o meu redentor. Assim sou eu hoje. Espero que esse pequeno testemunho possa ser útil para os seus corações. Amém. Fico ao vosso dispor, se puder ajudar em alguma coisa. E espero que eu tenha estado aqui em nome de Jesus. Amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Amém. Vão em paz para suas residências e até domingo que vem. Escola Bíblica, 9 horas da manhã, viu gente?